Olá pessoal, estamos aqui na Link Geradores, obrigado por você ter chegado até aqui. O objetivo do nosso vídeo é apresentar todos os equipamentos da nossa linha comercial. No vídeo nós vamos estar mostrando todas as funcionalidades do equipamento, desde a detecção de falha de rede, acionamento do grupo gerador, conexão na rede, alarme de falhas, enfim, todas as funções do equipamento. Vamos lá? Bom, pessoal, o objetivo desse vídeo é nós apresentarmos para vocês o nosso grupo gerador modelo LGDS 250. Esse grupo gerador ele é de 225/250 kVA. Ele é trifásico, aqui ele está no fechamento 220, mas ele é multitensão. Tá? Então ele vai atender 220, 380, 440 volts. Tá ok? Bom, é um grupo gerador carenado, né? O silenciamento dele é leve, tá? Ele é de 80 decibéis a 7 metros. A gente vai entrar com ele em funcionamento. Você vai poder observar aí no vídeo o nível de ruído desse equipamento. Ele é construído numa carenagem bem robusta, tá? Com pintura eletrostática do tipo texturizada. Nas portas, nós estamos utilizando as dobradiças de inox, as fechaduras também de inox, todas de chave única, tá? Em todas as portas. Esse grupo gerador tem a alça de içamento superior, além dos pontos de içamento na base, tá? Para você que é locador e utiliza de empilhadeira para fazer o carregamento do seu equipamento, ele tem já os porta para você entrar com o garfo da empilhadeira, né? Então você não evita ter que fazer aqueles toquinhos, tal e tudo mais. A base bem estruturada, o tanque ele é incorporado na base, né? O começo desse vídeo a gente está falando aqui, mas do lado oposto ele tem bocal de abastecimento externo, tá? Então esse bocal de abastecimento externo ele facilita o abastecimento com o gerador em operação, tá? Bom, comentei que a carenagem ela é bem robusta e assim convido vocês, se você tiver mais equipamento ou não, a aplicar esse movimento assim no seu equipamento. As dobradiças, por serem de aço inox, são bem fortes, né? Então não é aquela de antimônio que quebra com facilidade, tá? Então as portas de acesso do grupo gerador, elas são estrategicamente posicionadas para facilitar o acesso da manutenção. Então é bem legal você ver que, né, uma visão ampla do equipamento, você consegue fazer a manutenção de forma bem simples. Outro ponto, todos os nossos grupos geradores de série, eles vêm dotados com o sistema de chave geral, tá? Então, você vai ficar por um longo período estacionado, fecha a chave, abre a chave geral, ele vai deixar as baterias em off, então não vai ficar consumindo a sua bateria. Um ponto bem positivo, que tirou muita temperatura dos nossos geradores, todo o sistema de escapamento ele é dotado dessa manta de fibrocerâmica com esse acabamento siliconizado de alta temperatura, tá? Então, isso aqui tira bastante temperatura de dentro da carenagem, dando uma eficiência melhor na questão térmica aí do equipamento. Já com relação às grades de proteção, toda a parte girante do aparelho, né, alternador, ele é totalmente fechado na parte que você pode ter contato acidental com correia, as polias e tudo mais. A motorização que nós estamos utilizando no nosso modelo LGDS 250 é o tão renomado motor Camis, tá? Aqui nós estamos usando um Série C, tá? É um 6CTA, turbo interculado. O alternador é brushless, tá? Sem escovas, do tipo Stanford. São duas baterias, né? A parte de controle, comando e potência do equipamento, voltar um pouquinho, falar do botão parar de emergência, né? Que está posicionado de forma bem acessível, né? Então, ele é utilizado no caso de uma parada necessária emergencial, então ele tem que estar de fácil acesso. Na parte aqui do quadro de comando e na parte de potência, você pode observar que ele é separado, né,
a parte de comando, a parte de potência fisicamente. Então, se você estiver fazendo alguma observação aqui, você não tem acesso à parte de potência. Já aqui na parte interna, né, nós estamos utilizando o controlador SmartGen, né, então toda a parte de controle e comando do SmartGen, nível de combustível de forma a ser de fácil visualização, né, pelo painel frontal. Tem a opção de você ver o nível de combustível no módulo, mas nós optamos pelo nível de combustível de forma mais visual. Bom, na parte interna aqui do controlador, nós podemos ver todas as proteções, né, de controle e comando. Então, RST da rede, o chaveamento do carregador flutuador de bateria, do regulador eletrônico de velocidade. A partir do nosso 110 kVA, todos os nossos grupos geradores de série já vêm dotados de sistema eletrônico de velocidade. Tá? Então aqui está o nosso regulador de velocidade. O carregador de bateria, todo o relé, o chicote ele é todo, né, obviamente, como deveria ser numerado, de acordo com o diagrama unifilar que você recebe aí, quando você recebe todo o manual de instrução do equipamento. E eu queria comentar com vocês agora as funcionalidades do nosso controlador. Bom, então, pessoal, aqui no nosso controlador, só ir na tela inicial aqui, o que nós temos? Essa visão geral, né? Então, ele vai marcar as tensões da rede, tensão do gerador, frequência, carga, é bem uma telona geral. Esse percentual aqui é do marcador, que nós não estamos utilizando, tá? Aí, vamos lá. O que nós temos na tela seguinte? O que esse cara ele faz? Ele é o cérebro do gerador. Então, ele está todo o tempo, né, embora ele está estacionado agora, ele está todo o tempo monitorando a rede. Então, nesse momento, nós estamos tendo aqui a leitura de fase neutro, né? Então, 206 volts aqui no neutro, porque aqui temos o delta, ou a fase forte. Frequência da rede, né, a defasagem entre fases e a informação de módulo em automático. Então, com isso, o que ele fica observando? Tá? Os parâmetros principais é o quê? Se a tensão chegar, como está parametrizado aqui, a 205 volts, ele já vai entender que a tensão está baixa da rede e vai partir o grupo gerador sobre alarme de subtensão. Se ela chegar aqui a 245 volts, como está parametrizado, ele vai entender que está com uma sobretensão e ele vai desconectar a rede e entrar com o grupo gerador. Se tiver ausência de fase, por algum motivo, alguma das fases aqui vier a falhar, ele vai entender falta de fase, alarme de rede. E também, né, obviamente, a ausência de tensão. Então, caiu tensão, ele vai entender como alarme de rede e vai partir. Então, basicamente, sobre frequência também, mas na rede é bem difícil isso ocorrer. E, enfim, então esses são basicamente os indicadores, os parâmetros para que o grupo gerador entre em operação. Então, nesse momento, né, MENS, identificado aqui pela torrezinha de transmissão, está identificando que a rede está ok, se tiver alguma falha ela fica piscando, e que a chave de transferência está fechada, alimentando a nossa carga, aqui identificado pelo íconezinho da fabriquinha. Tá? Deu alarme de rede, piscou, grupo gerador partiu, fica aceso, comanda o fechamento, a abertura da rede e o fechamento do grupo gerador. Tá? Então, essas teclas são teclas de abertura e fechamento da chave de transferência, tecla de módulo automático. Em módulo automático, eu comando a partida, ele não vai fazer absolutamente nada. Em módulo manual, eu, quando quiser fazer a manutenção do meu equipamento, alguma coisa assim, vou comandar a partida dele por aqui. E abertura e fechamento das contatoras em módulo manual. Então, botão verde, partida do motor, botão vermelho, parada do motor e reset de alarme. Nas teclas para cima e para baixo aqui são as que nós mudamos a tela, né? Então, a próxima tela
Obviamente estamos 0 porque o equipamento está parado nesse momento, né? Mas é a mesma tela vista da rede. Tela seguinte é a tela de potência, né? Onde a gente pode ver a corrente de alimentação. Então, quantos amperes esse grupo gerador está entregando, está passando no circuito nesse momento. Quilowatt, kVA, fator de potência. Na tela seguinte já são as partes do grupo do motor, perdão, né? Então, rotação do motor, tensão da bateria, que agora está em 27 volts, porque o nosso carregador está entregando alimentação contínua, né? E flutuando. Temperatura do motor, que agora está em 35 graus Celsius. Nível de combustível, como já falei, não estamos utilizando essa função, mas poderia. Então, essa função é até possível você limitar, né, no controlador um nível de combustível. Na tela seguinte, pressão de óleo, né, nessas 3 faixas de escala, quilopascal, PSI, bar. Número de partidas, então nesse momento esse equipamento está com 24 partidas, um orímetro de 1 hora e 24 minutos, produziu 58 kWh, a data e hora, né? Então hoje é dia 29 de junho, agora são realmente meia-noite e 18. E aqui é a tela de alarmes. Então qualquer alarme presente, ele vai aparecer aqui. Então, todo lado do botão parar de emergência, vou acionar, ele acende o sinaleiro, né? E a função sonora do alarme, né? E ele avisa aqui, ó, parada de emergência. Qualquer outro alarme que tivesse, ele ia fazer uma lista de alarmes aí, tá? Então, vou inibir aqui o alarme, encerrei o alarme, volto ao modo manual, automático e ok. Essas são as principais telas. Bom, já nessa daqui serve para o quê? Para eu retornar e, perdão, essa daqui serve para eu retornar para a tela passada, né? O símbolozinho de casinha aqui, né? Então, seria como se fosse a home, né? E a tela de ok, eu já vou abrir o número 1, 7 parâmetros, informações do controlador, né? Então, em 7 parâmetros abrir, vou precisar da senha de acesso para poder fazer as parametrizações. E informações, todas as questões do que tipo de programa, qual que é a versão do software. Em linguagem, né? Então, mandarim, inglês, espanhol, russo e português, né? Que é o nosso caso. Log de eventos. Então, seria o histórico de eventos. Então, no dia 29/6, à meia-noite e 18, agora são meia-noite e 20. Então, nesse horário, foi acionado o botão parada de emergência. Parada de emergência. Mudado para o modo parado. Enfim, todos os históricos que tiveram esse controlador. Então, voltamos lá. A última aqui, que é de manutenção. Então, a cada 250 horas, nós não deixamos parametrizada essa função, tá? Mas é possível. Não, eu quero que a cada 250 horas eu quero um alarme de um alerta. Não, eu quero que o gerador não funcione nesse intervalo. Chegou em 250 horas, ele vai dar shutdown, não funciona. Então, são todas as questões que eu posso parametrizar. De série, nós não mandamos com essa programação, mas é aqui que você vai colocar a senha para resetar esse alarme de manutenção, tá ok? Voltamos aqui, e aí, por fim, é isso, tá ok? Então, nesse momento agora, o que eu quero mostrar para vocês? Nós vamos dar sequência em todo o funcionamento do grupo gerador. Então, eu já fiz a simulação aqui de parada de emergência, e eu vou fazer toda a operacionalidade do equipamento, tá ok? Bom, pessoal, então, antes de dar sequência aqui na questão do controlador, voltar um pouquinho aqui na questão da carenagem, o que nós utilizamos como material fonoabsorvente? Essa espuma, tá? Essa espuma ela é
ela é autoextinguível, tá? Então, na composição química dela tem um componente que ele inibe a propagação da chama. Então, estou aqui com o isqueirinho, né? Então, vamos imaginar que por algum motivo o grupo gerador incendiou. O que acontece? Ele simplesmente ela derrete a espuma, né? Faz a fumaça, tal e tudo mais, mas ela extingue, ela não propaga. Então, é importante que se diga, né? Ah, tem a espuma na carenagem, mas essa não é, essa é do tipo autoextinguível, tá? Não se preocupe que não vai se inflamar. Então, dando sequência aqui na questão do controlador, para que fique mais fácil, o que nós temos aqui? Eu estou com dois monitores, que eu estou com um cabo de comunicação, para ficar mais visual, né? Para mim ir conversando com vocês e ir mudando. Então, tudo que se passa lá na tela do computador é o que está acontecendo aqui, tá? Nessa primeira tela é um espelho do controlador, na tela da esquerda é o osciloscópio, tá? Então é o analisador de energia, só que nós estamos usando ele como na função osciloscópica para ver a forma de onda. Então, né, aqui como em função do nosso delta, né, e ele pega essa com relação ao neutro, então ele está pegando um pouco defasada aí, mas essa é a senoide. O objetivo dessa tela é observarmos a forma de onda que o grupo gerador produz e principalmente o afundamento em carga, tá? Com carga súbita, tal e tudo mais. Bom, então pessoal, eu vou fechar aqui a nossa porta de acesso do controlador e vou a partir daqui conversando com vocês para que possamos ir falando sobre tudo isso daí. Então, né, só para demonstrar aqui que o grupo gerador, né, nesse ponto 1h24, 24 partidas, né, data e hora local, data e hora do controlador, temperatura, rotação e tudo mais. Então, como se eu estivesse teclando lá no módulo manual, eu vou iniciar a partida desse grupo gerador, tá ok? Ah, só voltando um pouquinho, da nossa saída de potência, a partir do nosso 80 kVA, LGDS 80, a partir do 100, todos os modelos nós utilizamos o quadro de transferência externo, tá? Então, vamos falar um pouquinho, antes de eu iniciar a partida e tudo mais, temos a identificação de rede alimentando e tudo mais. Nós utilizamos na nossa transferência, o nosso tipo de transferência, a chave reversora. Uma grande vantagem da chave reversora é a função manual, né? Então, ela é uma chave manual motorizada, né? Uma motorização é que faz a reversão do contato da frente, que aqui no caso é rede, para o contato traseiro, que é grupo gerador. Então, aqui nós estamos na posição de rede, né? Então a rede está alimentando, ela está motorizada para essa posição. Quando o grupo gerador alimentar e eu fizer a transferência, nós vamos ver isso agora, ele vai mudar a posição para esse lado aqui, que é o lado do gerador, que vai ser alimentar aquele contato traseiro para a saída de carga que está logo aqui embaixo. Então, rede, quando a rede está presente, motorizou, alimenta a carga. Quando o grupo gerador está alimentando, ele alimenta o contato traseiro, alimenta a carga. É assim que o nosso sistema funciona, tá? Um grande diferencial do nosso quadro de transferência é a comunicação, tá? Depois, em fotos tal, e tudo mais, vocês vão poder observar que a comunicação entre o controlador e o quadro de transferência, ele é dado de forma de tipo plug and play. Então, conectou o chicote que vem com ele no equipamento, que a saída é aqui nessa lateral, liguei no quadro, está feito o automatismo. Então, por exemplo, você que é locador, que, putz, não, eu só uso o grupo gerador para evento, essas coisas, não uso o QTA. Ok, você compra o grupo gerador
separado, tá? Sem o quadro de transferência, que ele é um acessório, diferente do sistema de regulador de velocidade eletrônica. Então, não quero com esse acessório quadro de transferência. Mas eu acho que, de repente, é uma boa, porque no dia que você pegar uma locação que vai ser um equipamento em stand-by durante um longo período, você não precisa ficar mantendo o seu operador geradorista lá, porque espetou, você não tem comando, você não tem nada. É só ele ter o seu cabinho, como você segue com o seu cabo de 25 metros de potência, você vai seguir com um conectorzinho lá. Plugou, rodou, travou, já era, tá feito o negócio, tá? A gente tem feito os vídeos aqui, né? Tá aí no nosso canal. Então é assim que a gente só faz. Desconecta os canlock ali, pluga no outro, espetou, rodou, tá feito o negócio, a arte tá pronta. Bom, então pessoal, o que eu vou fazer agora? Em módulo manual, eu vou comandar a partida do gerador, vou falar um pouquinho das visões gerais, a gente vai ver a estabilidade de tensão e tudo mais, e vou comandar a transferência de módulo no módulo manual. Legal? Vamos lá então? Então, nessa tela, é como se eu estivesse clicando lá no controlador, tá? Vou pular aqui o fiozinho. Então, eu vou comandar a partida, né? Então, cliquei no verdinho. Esse grupo gerador, como ele tem o regulador de velocidade, a gente pode ver que ele faz a partida lenta. Então, nesse momento, ele está em 1100 RPMs. E aí, a partir de agora, ele já começa a ir elevando a rotação. Então, ele parte de forma lenta e vai elevando a rotação até chegar no ponto ideal. Durante esse período que ele está estabilizando, o grupo gerador ele não continua, ele continua piscando. Agora que ele já estabilizou, ele parou de piscar. Na tela do computador aqui, ele fica somente na cor verde. Então, nesse momento, o que a gente pode observar? Que a rede está presente, que o grupo gerador está ok, mas que a chave de transferência continua sendo alimentada pela rede. Então, de forma manual, eu vou desconectar a rede, tá? Então, eu comandei a abertura da rede, já apagou, e aí eu vou comandar o fechamento para que o grupo gerador passe a alimentar a nossa carga. Então, se a gente observar, der um zoom aqui na chave, comandei agora, ele vai desconectar, ó, posição 0, e foi para a posição do grupo gerador alimentando. Então, ele vai, se a gente voltando para cá, então observa que de forma manual eu desconectei a rede e a partir de agora o grupo gerador é que está alimentando a nossa carga. Bom, vamos nos parâmetros do grupo gerador, do motor. Então, nesse momento, nós estamos com 43 graus centígrados do grupo gerador. Pressão de óleo é de 5,46 graus. Estou com 28 volts da tensão da bateria, 1800 RPM, tá? Vou passar, então já foi para 25 partidas, né? E o orímetro já passa a estar contando. Então eu vou mudar a tela agora para que nós possamos ver os parâmetros de tensão do grupo gerador. Então observe, olha como ele é bem estável, 222 volts praticamente, né, 222 volts em todas as fases. Na fase neutro 128 e a frequência estável em 60.4 Hz. Nessa telinha que é a de carga, nesse momento a gente está zero porque eu não estou pondo carga ainda no grupo gerador. Então, o que eu tenho nessa outra tela, o que a gente está observando? A forma de onda senoidal do grupo gerador. Obviamente, né, você está vendo uma pequena deformação, né, da tensão em função que é um grupo gerador. Então eu tenho uma potência mecânica e em função até da vibração eu tenho uma pequena defasagem. Em carga vocês vão observar que ela fica mais senoidal. Aqui no analisador eu vou só tirar essa função
da corrente, porque para ele não sujar tanto o nosso gráfico na hora de aplicar a carga, tá? Então, pessoal, a partir de agora vamos começar os testes de carga no grupo gerador, tá ok? Gostaria de chamar a atenção de vocês nessa tela aqui, tá? Em função do nosso banco de carga não ser a totalidade do nosso grupo gerador, acredito que a gente não vai conseguir chegar em 100% de carga como nas demais potências que nós fizermos os testes, tá? Então vamos começar aplicando carga nele e eu vou cantando aqui a bola. Então, ó, estamos colocando aí, ó, o grupo gerador está com 220 amperes, né? A gente pode observar que a tensão ela continua totalmente estável, a frequência estabilizada em 60 Hz, tá ok? Estamos aí com 34% da potência do grupo gerador em 82 kVA. Pode colocar mais um pouquinho. Então agora estamos aí chegando já a 315 amperes, 316 com 121 kVA e nesse momento atingimos 50% de carga. Pode pôr tudo. Observa que com carga, como a senoide ela fica mais estável, né? E ó, observa como que ela tá seguindo. Então, ó, nesse momento nós chegamos na totalidade do nosso banco de carga, tá? São 164 kVA, 425 amperes, tá? Estamos a 68% de carga. Então, infelizmente eu vou ficar devendo o teste em plena carga desse equipamento. Mas o que eu queria demonstrar para vocês é a carga súbita que ele consegue de 0 a 70% de carga, como que ele entrega a forma de onda, tá ok? Então, a única forma que tem é eu desligar o disjuntor. Então, ó, ele obviamente dá uma pequena disparada na frequência, né? Os mais atentos aí podem ter visto que ele pulou para 62 Hz, né? E nesse momento o banco de carga está em 100%, né? 100% da capacidade do banco, mas do grupo gerador estamos a 70%. Então nesse momento nós vamos fazer a carga súbita, tá? A simulação de ele partir de 0 a 70% subitamente. Então ele deu uma afundada para 54 Hz, suportou, estabilizou rapidamente em 60 Hz e estamos nesse momento aí com 430 amperes, 68% da carga. Tá ok, pessoal? Então, com relação aos testes com carga, esse é o limite que nós temos de carga aplicada, que eu tenho como aplicar. Então a gente vai reduzir agora a carga dele e eu vou fazer as simulações de teste em automático e as proteções do grupo gerador. Então vamos levar eles a 0, né? Tem que desligar gradativamente a carga. Chegamos a 0. Vou comandar a parada dele em módulo manual. Vou desconectar o gerador. Vou conectar a rede. Fez a transferência, dá para ver a tela do computador, né, tomando chacoalho.
não vou esperar, aí sim, né? Chegamos aqui né, ele teve um 70% de carga, tá com 82 graus de temperatura, 4 bar de pressão de óleo. E eu vou comandar agora a parada do grupo gerador. Tá? Não me atentei à questão do tempo de resfriamento, tal e tudo mais. Quando ele em módulo automático, aqui agora que nós vamos fazer as simulações de ausência de rede, de que forma que ele vai, ó, vou passar aqui para o módulo automático. Sim, que lá ele muda na hora, né? Aqui na tela do computador ele tem um pequeno delay. Tá, então a rede que está alimentando, né? Então, tá vendo aí a defasagem entre as fases, né? Em função do delta. Então a rede que está alimentando, né? Então o canalizador na saída de carga. Então nesse momento, o que nós vamos fazer? Vou fazer a simulação de falta de fase, tá? Vou colocar aqui no parâmetro de... Então vocês vão observar que a rede alimentando, tá? Então estou lá com o meu... Vou cortar 2 fases, tá? Eu tenho uma alimentação aqui, vou cortar 2 fases, vocês vão cair. Eu diminuir automaticamente, né? Obviamente o tempo de partida. Então, né, já viu lá, mudou tudo. Ele está supervisionando a rede nesse momento. Comandou a partida. Ele dá aquele tempinho de estabilidade e rotação, né? Então você vê que o gerador, né, ele está agora 39 Hz. E aí a partir de agora ele já começa a subir a rotação dele de forma gradativa, né? Então tudo vai subindo. E o gerador está piscando, né? Então, ó, tá vendo ele lá piscandinho? Até agora ele estabilizou 1800. Já comandou fechar a carga. Então o grupo gerador agora já está alimentando a nossa carga. E essa é a simulação de rede, tá? Então, de módulo automático, tá? Então, ó, estabilizou, belezinha, tal, legal. Quando o retorno da rede se dá, ele automaticamente faz a supervisão de estabilidade de rede. Os tempos aqui eles estão diminuídos, né? Então ele não está contando tanto tempo de resfriamento, né? E o tempo de supervisão, ó, já comandou a transferência. Então a rede, a partir de agora, é que está alimentando a nossa carga, e ele vai contar o tempo de resfriamento. Obviamente eu diminuí os tempos para que a gente não ficasse esperando aqueles 3 minutos de resfriamento, que é a configuração padrão do grupo gerador. Então ele permanece... Falei que não, mas ele tá? Ele tá contando agora 85 segundos de resfriamento. Então ele vai ficar aí resfriando e vai ficar pronto para uma nova operação. Vou passar ele para o módulo automático, para o módulo manual, para a gente não ficar esperando. Opa! Agora sim. Então, o que o sistema ele fica observando? Todos esses parâmetros de rede e o tempo de... Então, vamos imaginar que você está numa região que a energia ela fica o tempo todo oscilando. Então, para você não ter essas interrupções de transferência da rede, transferência no grupo gerador e tudo mais, putz, o Wagner, eu quero... Aqui é muito oscilante. A gente entra nos parâmetros e vai programar o grupo gerador para que ele permaneça um tempo um pouco maior para supervisionar a sua rede. Então, não entra o gerador, espera ela realmente falhar ou ela voltar, e aí a gente vai parametrizando isso daí, tá? Bom, teste de transferência feito, eu vou fazer alguns testes agora, simulação de falhas, tá? Então, o que esse controlador, esse cérebro, ele faz? Ele só não manda partir, parar e tal. Ele substitui totalmente a ação humana. Então, durante todo
período de operação do grupo gerador, ele está fazendo as proteções contra subtensão do grupo gerador, sobre e subfrequência, alta temperatura. Então eles têm os sensores de vida do grupo do motor. Então, se acontecer uma superaquecimento, que vai fazer com que o motor funda em função de uma quebra de correia, ou então algum problema mecânico, o controlador vai mandar parar, porque, cara, eu vou perder o motor se eu não comandar a parada. Da mesma forma, se ocorrer um vazamento de óleo lubrificante, ou um vazamento de alguma mangueira, ou perca de óleo lubrificante, vai dar uma baixa pressão de óleo e o controlador vai comandar a parada imediata do grupo gerador por baixa pressão de óleo. Então, em módulo manual agora, sem fazer a transferência em rede, eu vou partir o grupo gerador de forma manual e vou fazer essas simulações de falha, tá? Começando pelo parada de emergência, tá? Então, em módulo manual, partir o grupo gerador, daquela fumacinha característica, porque é a hora que ele manda mais alimentação de combustível, que é para ele tirar o movimento. Então ele vai dar aquela estabilizada da rotação. Quando ele estabilizar, eu dou parada de emergência. Estabilizou. Por qualquer motivo, eu tenho que comandar a parada de emergência. Bati, sinal sonoro, alerta visual. Eu tenho que vir aqui, né? Se ele tivesse automático, ele não vai comandar a partida do grupo gerador, porque ele está, né, inoperante. Acendeu a mensagem de parada de emergência, né? Na tela do computador, shutdown, né? Parada de emergência. Passo para o modo manual. Comando a parada. Ó, observa, eu estava fazendo a operação errada. Eu estava resetando o alarme sem soltar o botão. Agora sim eu soltei o botão e ele comandou, resetou o alarme, tá? Agora, vamos fazer a simulação de parada pelos sensores de vida do grupo gerador, tá? Então, eu vou comandar o acionamento dele e no sensor de vida, de temperatura e pressão de óleo, eu vou curto-circuitar esse sensor, tá? Então eu vou enganar o sensor, eu vou falar, amigão, toma esse choque aí que você vai ter que parar. Então, pessoal, vamos nos alarmes agora. Eu vou comandar a partida do grupo gerador em módulo manual. Assim que ele estabilizar, eu vou interromper o sinal de vida do sensor, né? Como se ele pega por temperatura e por stop do sensor. Então eu vou só desconectar o sensor e ele vai tem que parar o grupo gerador imediatamente. Então, que ele pegou de alarme aqui? De temperatura. Vou pegar aqui na tela do sensor, temperatura sensor aberto. Porque eu interrompi o sinal, eu simplesmente desconectei. Se eu quiser resetar o alarme, ele continua com o sensor aberto. Mesmo que eu queira, né, por um erro de operação, enquanto eu ficar tentando resetar o alarme e o sensor continuar aberto, ele não vai permitir eu resetar o alarme e comandar a partida desse grupo gerador novamente. Então eu tenho que ir lá checar o problema da temperatura, né, que obviamente eu ocasionei pelo desligamento do sensor. Fiz a conexão do sensor.
e aí sim ele permite eu realizar o rearme desse alarme, tá? Sensor de temperatura desse lado do motor, sensor de pressão de óleo é do lado oposto. Vou deixar aberto aqui, enquanto vocês vão ver minha cabeça do lado de lá. Enquanto ele estabiliza, naturalmente o ruído está, né, super alto, porque eu estou com o microfone ao lado do motor. Então, assim como eu fiz com o sensor de temperatura, estão me vendo aí, né? eu fiz aqui com o sensor de pressão de óleo, né? Eu comandei a abertura do sensor e ele, né, naturalmente, o grupo gerador por proteção iniciou a parada imediata, né? Então, voltando, né, o que eu tenho que fazer? Tá lá, ó, olha o sensor aberto, né? Olha o sensor open, né? Tá em inglês lá, mas aqui tá em português. Comandei stop, manual, pronto para a próxima. Bom, pessoal, sobre o grupo gerador, quadro de transferência, teste com transferência, teste de alarmes, creio eu que tirei todas as dúvidas com relação ao modelo LGDS 250. Queria agradecer você ter visto esse vídeo até aqui, né? Um pouquinho maçante, né? Várias informações, mas agradeço. Queria me colocar aí o Wagner à disposição e toda a equipe da Link Geradores, e assim como os nossos representantes comerciais, para tirar todas as dúvidas, atender todas as necessidades e mais uma vez agradecer. Tá ok? Obrigado, até a próxima.